Terceira série do bem, estamos de volta para dar continuidade ao romantismo, poesia, no romantismo brasileiro. Hoje nós vamos falar sobre a segunda e a terceira geração romântica. A segunda geração ela é conhecida como geração ultra romântica, tem esse nome justamente porque é uma geração que vai se ligar muito mais a questões intimistas, a uma poesia mais confessional, mais focada no eu, mais focada no sentimentalismo, no egocentrismo, e vai se afastar totalmente daquela visão, daquela abordagem, daquela temática nacionalista indianista da primeira geração. Eles abandonam quase que totalmente essa temática que foi marcante na primeira geração romântica brasileira. Na segunda geração, nós temos o que chamamos de geração byroniana ou geração ultra-romântica, justamente porque eles vão exagerar neste romantismo. É uma geração em que eles vão falar muito, né? Eles vão abordar muito as suas paixões, os seus desejos, até desejos ocultos no lugar mais secreto do seu eu. Ela é chamada de geração byroniana porque vai ser influenciada pelos pensamentos de Lord Byron, um escritor inglês que tem como principal personagem e obra Dom Juan. Byron ele tinha essa visão, né, de falar de paixões, de sedução, mas também era uma pessoa extremamente conflitiva, levando a questões do emocional um tanto quanto controversa, sombria, e isso vai influenciar essa geração ultra romântica, que é uma geração que vai, vamos dizer assim, flertar e muito com a morte, uma geração que vai ter ali como marca a fuga da realidade, o amor platônico, e esse sentimento de que a vida é cruel, de que a vida é ruim e não há outro caminho senão viver no mundo de sonhos. E aí você vai ver a característica do escapismo, né? Que é a fuga da realidade, fugir daquilo que é real, viver no mundo imaginário, no mundo de sonhos, no mundo de utopias. E muitas vezes esse poeta romântico que amava platonicamente, que fugia da realidade, acreditava que o único lugar para resolver todos os problemas era a morte, né? O pós-morte, porque ali no pós-morte ele poderia realizar o seu amor irrealizado ou irrealizável nesta terra. Curiosamente, coincidentemente ou não, os autores dessa geração morreram muito jovens mesmo. Destacaram-se nessa geração o Álvares de Azevedo, o Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e o Junqueira Freire, destacando-se principalmente aí o Álvares de Azevedo e o Casimiro de Abreu. Vamos falar um pouco sobre esses dois, né? Primeiro sobre o Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, um jovem que nasceu em São Paulo em 1831. Ele era de uma família rica, né? A família dele tinha muitas posses, por isso ele foi estudar em Portugal, ficou lá em Portugal um tempo e depois voltou para o Brasil para cursar a faculdade de Direito em São Paulo, na Universidade de São Paulo, né? Na Faculdade de Direito de São Paulo. E ele ficou ali, estudou e formou-se em Direito. E em 1852, na verdade ele começou a estudar, mas não há menção aí de ter terminado. Por quê? Porque em 1852 ele ficou doente. Na verdade ele já estava doente, mas foi detectado aí um agravamento da doença, que era a tuberculose, uma doença muito agressiva, que matou muita gente nessa época. Não havia cura para a tuberculose. Por conta da tuberculose, ele foi enviado para a fazenda do tio. Naquela época era muito comum que as pessoas que tivessem tuberculose fossem enviadas para um lugar mais afastado. Primeiro, para ficar de fato afastado dos demais, já que era uma doença altamente contagiosa. E segundo, porque acreditava-se que o clima do campo ele era o adequado para o tratamento que levava o doente
a uma melhora. E de fato ele teve uma melhora, vivendo na fazenda do seu tio, só que ocorreu um acidente. Ele caiu literalmente do cavalo e foi submetido a uma cirurgia, coisa terrível, que naquela época não havia anestesia, e ele passou por todas as dores daquela cirurgia sem ter sido anestesiado, conseguiu suportar, só que neste ano de 1852 ele veio a falecer, com 21 anos de idade. Um outro fato interessante é que nenhum livro de Álvares de Azevedo foi publicado em vida. O primeiro livro foi publicado em 1853, que é a Lira dos 20 anos, já estava morto, e depois Noite na Taverna, em 1855. Desses são os dois livros que mais obtiveram destaque, eles são mais destacados do Álvares de Azevedo. Também foi lançado o Conde Lopo em 1886 e Macário em 1855. Características da obra desse autor era o mal do século, a poesia típica do mal do século. Ele era um homem que ele foi um grande representante, na verdade, o mais fiel representante a esse movimento ultrarromântico, porque ele remete ali a essa visão do mal do século, do sofrimento por amor, né, da morte pelo sofrimento. E a sua obra vai ter como temas ali principais a morte, que vai ali permear, né, vai passear por todos os outros temas que ele aborda, como o amor impossível, o tédio da vida, né? O amor é impossível. Se o amor é impossível, só me resta o que? A morte. O tédio da vida. A vida é chata, a vida não presta, a vida não vale nada. O que melhor me serve? A morte. E aí ele vai tratar esses temas de um modo irônico, né? Com humor irônico. Ele vai falar desses temas, brincando com a morte, né? Flertando com a morte, mas de uma maneira irônica. E por isso ele vai ter como seu tema favorito a morte, que vai simbolizar a solução para todos os seus problemas. E essa é a tônica do ultrarromântico. A morte é a solução para tudo, né? A morte é a solução para o sofrimento, a morte é a solução para o amor não realizado, a morte é a solução para tudo aquilo que não tem solução em vida. E, na verdade, o grande problema que ele considerava era viver. Por quê? Porque viver era passar por sofrimentos, conflitos internos dilacerantes. Como eu disse e volto a repetir, não sei, na verdade ninguém consegue provar se foi coincidência ou não, mas esses homens ultrarromânticos, muitos deles morreram jovens, como você viu, o Álvares de Azevedo morreu aos 21 anos. Aí no livro de vocês tem alguns poemas do Álvares de Azevedo, em que ele fala aí do tema do amor, em que ele caracteriza sempre a mulher inatingível, né? O amor idealizado, a mulher idealizada, características também marcantes do romantismo, né? Eu idealizo uma mulher e essa mulher ela é tão perfeita que ela é inatingível. E esse amor que eu idealizo também, né? Um amor perfeito que eu não consigo alcançá-lo. E aí você vai ter isso aí nessa poesia do nosso querido Álvares de Azevedo. Tem aí outros poemas, né? A poesia do tédio, que é típico aí nessa geração, que é a geração Mal-Cyclé, ou mal do século, e vai revelar o que? O cansaço existencial do poeta. Gente, há sempre uma discussão se o poeta ele se desvencilha do seu eu para criar um eu lírico. Isso é uma controvérsia entre os estudiosos da literatura, mas você percebe assim, coincidência ou não, era um homem que sofria de uma doença grave, uma doença que não tinha cura, e aí ele vai revelar nas suas poesias o cansaço existencial. A tuberculose é uma doença que cansa, é uma doença que não deixa você ter disposição para nada. Então pode ser que sim tenha influenciado a sua obra esse cansaço que ele sentia através dessa doença. Falando agora do outro, né, o Casimiro de Abreu. O Casimiro de Abreu, ele nasceu em Barra de São João, aqui no Rio de Janeiro. Por isso é muito curioso, porque há uma cidade chamada Casimiro de Abreu que é próximo de Barra de São João, e essa cidade homenageia este
Autor, né? O nome da cidade é em homenagem a ele. Ele era filho de um comerciante português e fez os primeiros estudos em Friburgo, na Nova Friburgo. Depois ele foi mandado para Lisboa e depois de 4 anos vivendo em Lisboa, ele retorna. Por quê? Porque ele já não estava vivendo uma vidinha lá muito correta, vamos dizer assim. E aí ele vai viver na boemia, trabalha no comércio e ele tem como obras principais as Primaveras. E essa obra teve uma aceitação imediata do público e ele se tornou ali um poeta célebre, né? Um poeta famoso, um poeta de grande vulto, ainda vivo, ao contrário do que aconteceu com Álvares de Azevedo. Só que ele faleceu em 1860 e se você contar aí que ele nasceu em 39 e morreu em 60, ele também morreu aos 21 anos, aí reforçando essa visão aí, essa ideia, essa conclusão de que os poetas dessa época morriam cedo, morriam jovens. A poesia desse grande escritor vai se caracterizar pelo lamento, né, sentimental, gracioso. Ele não tem grandes arroubos emocionais, ou seja, ele não vai ter aquelas coisas, aqueles sofrimentos exagerados, aquelas coisas de aquele exagero amoroso, mas e aí vai refletir essa um pouco ao gosto do pensamento pequeno burguês, né? E aí por isso não foi à toa que ele cai na graça do povo, porque ele escrevia algo que agradava ao público. E lembrando que o romantismo é a arte da burguesia, né? Então ele vai agradar o seu público e aí cai nas graças da galera. A classe média da época aplaude a sua obra e aí ele vai ter um grande destaque. Essa poesia é uma poesia inofensiva, né, plenamente de acordo com os sentimentos medianos do público leitor. Ou seja, ele fazia uma poesia que agradava aqueles que a liam. Então, é por isso que ele ganha fama. Tem aí no livro de vocês alguns trechos de poemas dele e eu quero que você faça essa leitura para que você conheça um pouco mais deste autor. Muito bem, isso é o que a gente podia falar, né, de um breve comentário sobre a segunda geração, a geração romântica, que é a geração ultra-romântica, também conhecida como geração byroniana, como eu disse para vocês, influenciado por Lord Byron. E eu acho que eu já falei isso com vocês, mas é sempre bom lembrar, Lord Byron, ele inspira uma obra chamada Frankenstein, porque Mary Shelley, que estava com ele numa cabana em um fim de semana chuvoso, juntamente com outros amigos, eles brincam de escreverem contos. E a Mary Shelley escreve um conto inspirado na personalidade de Byron, que era dizia-se que Byron era vários homens em um. E ela cria essa ideia de que ele era vários em um e constrói uma personagem que foi feita a partir de vários cadáveres. Então, o Lord Byron inspirou esse grande personagem da literatura e do terror mundial, Frankenstein. Beleza? Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.